Você vai usar a bicicleta hoje, vô? O Joel capítulo 2 é um livro pequenininho, gente, mas ele fala da situação do ministro do altar. O que acontece? A pessoa que aceita um chamado para ser pregador do Evangelho, ele tem que pregar o que está na Bíblia, amém? Amém? Ele não pode inventar história, isso é o que está na Bíblia. E quando você começa a ministrar o que está na Bíblia, com certeza você também aprende. A gente teme. Está vendo o que Deus está falando? Isso traz um temor para quem prega. Nesse caso, eu tenho que ser o primeiro a andar certo, entendeu? E passo para a igreja. E nós sabemos que as pessoas que não obedecem, o que acontece com elas? E o nosso coração fica, já sabe. Primeiro que a igreja é onde você reúne as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a igreja, ela não pode ter escândalos. Entendeu isso? O que escandaliza não é o pastor, você escandaliza Jesus, a sua maneira de viver. E isso é muito grave. Isso afeta o altar. Você sabia disso? Você vê o pregador meio triste, é que ele vai vendo uma porção de coisa e tem situações que não adianta mais você falar, porque existe aquelas pessoas que o Senhor disse assim: ore por ela, mas tem pessoas que Deus está dizendo: ó, por essa aí não ore mais não. Mas você também não pode excluir. Jesus mandou deixar o joio crescer junto com o trigo, que vai separar isso é ele. Mas você se sente mal, por quê? Isso atrapalha a salvação de outros que querem ser salvos. É o nosso testemunho. Olha, muita coisa que não tem nada a ver com Deus, né? Pessoas que xingam, pessoas que estão na imoralidade ainda, celular cheio de pornografia, pessoas que não... A gente não tem doutrina, a gente tem que olhar como se veste. É ou não é verdade? Você passa ali, vê eu tomando uma cerveja, o que você vai falar? Se você descobrir que eu menti para você, como é que você vai fazer? Pastor mentiu para mim. Nossa. Você não vai confiar mais em mim. A confiança é igual o ovo, quebrou, acabou. E o Joel, esse profeta, ele passou por umas coisas mais ou menos assim. Ele dizia: o pastor passou mal, o pastor, se você procurar o fundamento, você vê que é isso. O zelo pela casa do Senhor consome. Isso é muito grave. Você vê que Jesus, quando entrou no templo, o que ele fez? A igreja é séria, porque eu quero que você seja abençoado, eu quero que você seja curado, eu quero que você seja liberto. Quantas pessoas entraram aqui com câncer, pessoas entraram aqui com lepra, pessoas entraram aqui com cisto, caroços no seio. Eu tinha uma irmã aqui que tinha, não estou exagerando não, segundo ela mesmo disse, pastor, tinha uns 30 caroços no meu seio. Foi curada. E outras foram curadas. Pessoas com epilepsia foram libertas. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com uma obra dessa, porque Jesus tem os olhos numa obra como essa. Obra de cura, que se fala de salvação, que hoje ninguém está querendo mais falar de salvação. Quer falar em você comprar um carro do ano, ter um apartamento, uma casa de praia, salvação esquece. Quer dizer, o que você precisa para ser salvo? Ser santo. E o Joel, vamos dar uma olhadinha aqui. Joel capítulo 2.
no versículo 11, vamos pegar aqui o versículo 11, ele diz assim: e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são, o que, pessoal? Os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quer dizer, Deus chama todos nós para uma conversão, que é uma conversão séria. Você é de Deus, você testemunha Jesus. Ninguém precisa perguntar se você é cristão, está escrito em você. A pessoa, quando é de Deus mesmo, ainda que você negue Jesus, você é cristão. O Pedro estava no meio só de incrédulo, e as pessoas olharam para ele: você também é seguidor dele. E Pedro: não, que isso? Teve uma hora que o Pedro falou até mal de Jesus. O pessoal disse: até a sua voz te denuncia. A pessoa, quando é de Deus, ela é diferente, ela é de oração, ela é uma pessoa que procura dar bom testemunho. Tem pessoas que às vezes falam assim: pastor, eu passei pelo senhor, o senhor nem me cumprimentou. Não é essa porque é. Eu me adaptei, e não está dirigindo, olhando para todo lado. Você pode estar olhando para um lugar que tem uma mulher despida, e alguém passa e eu vi o pastor bem paquerando uma mulher. Ele é nu, o pastor está com o olho vidrado. Então você tem que fugir da aparência do mal. Isso por amor de Cristo. Eu não posso deixar de ser acreditado como um homem de Deus. E vocês também. Vocês são testemunha de Jesus. Mas de que jeito? Você não pode ser aquele camarada brigão. Você não pode ser uma pessoa que anda xingando por aí, mentindo, jogando praga nos outros. Você não pode ser assim. Tem que ser de Deus mesmo. Você tem Jesus para você e para eu. Ele tem que ser como o ar que nós respiramos. Já viu uma pessoa que tem falta de ar? A pessoa sem Jesus, ela fica assim. Então eu preciso de Jesus a todo momento. Eu não posso trocar Jesus por churrasco, por passeio. Eu não posso trocar Jesus por nada. Ele é a pessoa principal da minha vida. Ele está acima de todas as coisas. Eu tenho que amar a Deus acima de tudo. E Ele não me obriga, não. É o meu reconhecimento. Só de você lembrar que tudo que você tinha que passar, Ele já passou por você. Mas o que você está fazendo para isso? Eu vou à igreja o dia que eu quero, se eu quiser orar, eu oro, ninguém manda em mim, está certo. O Judas Iscariotes, ele até mexia na sacolinha, ele mexia, Jesus nunca mandou ele parar. Nunca. Ô Judas, vem aqui no cantinho que eu quero conversar com você. Olha, eu sei que você anda mexendo na oferta, isso é feio? Não. Ele decidiu obedecer alguém, né? Então tá, vai obedecer. Qual foi o final de Judas? Ele teve uma ordem de se enforcar que ninguém tirou isso da cabeça dele. Foi lá e se enforcou. Então Deus jamais vai obrigar você a servir a Ele.
mas você não pode reclamar também dos resultados. Ele te dá a oportunidade de você mudar. Eu não quero mais, parei, mudei. Você não pode ir atrás de conversa fiada. O 2 Tessalonicenses, ele vem aconselhando: ninguém, de maneira alguma, vos engane. E às vezes a pessoa é enganada. Por exemplo, Salomão casou com 700 mulheres, vocês sabiam disso? E ele ainda tinha 300 amantes, tinha 300 concubinas. E eu não posso ter duas. E aí? Mas no Novo Testamento, o homem tem que ser marido de uma mulher só. E aí? Eu não posso, porque em casa, às vezes, sei lá, a mulher está com cólica, eu tenho alguma coisa, aí eu vou, dou 10 cruzeiros, uma na rua, aí vou, que é isso? A princípio, o espírito que está em você não é mais seu, essa vida que está em você é de Jesus. Você está levando Jesus para dentro do hotel. O negócio, olha, tem um dia do juízo aí. Coisa muito séria. Muito sério. Então, às vezes você, por que Deus não me ouve? Por que eu não alcanço o que eu preciso? Porque você não está ouvindo, você não entendeu ainda o que é converter, mudar. E tem que fazer isso para o seu bem. Amém, Jesus? O que eu estou falando aqui não é para o meu bem. O meu bem é eu pregar essa verdade, mas viver isso aqui. Eu não posso falar uma coisa para você e eu mesmo não faço. Não é assim. O que acende a luz é o primeiro a ser iluminado. Eu tenho que ser o primeiro a viver isso. Eu não posso fazer aqui o púlpito de um palco de mentira. Posso fazer isso. Tem que ser a coisa. Crianças. Vamos lá para 2 Crônicas. Não adianta, a maneira de Deus falar com você é pela Bíblia. Se eu não dou ouvido isso que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo, acabou para mim. Ah, pastor, mas se eu estiver em pecado, Deus vai fazer eu passar fome? Não. Deus é amor. Ele nunca vai tirar o seu alimento do seu pecado, mas o seu pecado traz consequências. Por isso que o Jeremias, nas suas lamentações, o que ele diz? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe cada um de seus próprios, os seus erros é que te prejudicam. Não é Deus que está tendo a lenha em você, os seus erros. Segundo Crônicas, capítulo 7. Vê se você entende isso. É como se Jesus sentasse na sua frente e falando assim para você. Acharam? Presta atenção, olha o que Deus fala. Você se sente uma pessoa de Deus? Sente, olha o que ele está falando. E se o meu povo, está falando você, ou eu, tá? Que se chama pelo meu nome, nós não falamos, não, eu sou de Deus, irmão, sou cristão. Se humilhar, quando que eu me humilho? Quando eu joelho? Quando eu ponho o rosto no pó? Não. É quando eu respeito a palavra de Deus. Quando eu começo a entender que sem Deus eu não sou nada. Quando eu entendo que eu preciso de Deus para tudo na minha vida. Quando eu entendo que eu devo obedecer o conselho dele. Por exemplo, tem conselhos pesados. Como Lucas 6:27, né? A vós que ouvis, digo o que? Alguém lembra? Amai os vossos inimigos. Ah, pastor, para mim não dá. Olha aí como é que vocês já saiu fora. Não, tem uma pessoa que eu não posso nem ver, pastor. Me dá um nó na garganta. Me dá até ânsia de fome. Você está muito mal. Muito mal.
Jesus está mandando você amar seu inimigo. É onde você se humilha. Você está obedecendo a Deus. Você tem coragem de dar um bom dia, uma raça ruim dessa? Não, não é raça ruim não. O mesmo Deus que fez ele, me fez também. Jesus está mandando eu amar. Gente, lá no céu não é bagunça. Você pensa que Deus vai pegar qualquer bagulho e levar lá para cima? Não vai não. Tem que consertar tudo agora. Ou conserta, ou você vai ter uma decepção muito grande. Se humilhar. Quando é que eu me humilho? Eu obedeço a palavra. Eu fui para a igreja, ouvi essa palavra e eu tenho que viver essa palavra. Eu tenho que ser de oração, eu estou me humilhando. Eu tenho que perdoar as pessoas para eu ser perdoado. Se o fulano não me perdoa, o problema é dele, eu tenho que perdoar. Isso é só para quem se humilha. Amém? Hoje é dia de culto, eu preciso ir à igreja me alimentar. Quando dá 11 horas, meio-dia, o que você pensa em fazer? Hein? Por que você sente fome, não é isso? Pois é, seu espírito também sente fome. E o self-service dele é a igreja. Se você não vem à igreja, às vezes você faz um sacrifício para a sua carne, não para Deus. Você não vem na igreja. O seu professor está dizendo, não precisa não, se ler a Bíblia em casa de hora já está tudo certo. Bom, quem vai mudar a sua cabeça se você decidiu ser assim? Você criou um Jesus para você, um Jesus que aceita mentir, aceita ficar com raiva dos outros, aceita caluniar. Você não precisa vir à igreja, não precisa nem se batizar, não precisa se arrepender, e você, quando morrer, quer ir para o céu. E aí? Coisa séria, irmão. Então, esse se humilhar é isso. Devolver a Deus o que é dele. Você quer ver a pessoa ficar com raiva quando você fala do dízimo, é do Senhor, irmão. E quer prosperar, quer que tudo dê certo. Não tem como. Mas, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, qual é a outra coisa que tem que fazer? Ah, pastor, eu não consigo orar. Tem que orar, hein? A mulher de Deus, o homem de Deus tem que ser de oração. Como é que você quer vencer sem comunhão com Deus? Ah, pastor, conheço tanta gente que tem tudo e é prisioneiro do que tem. Não é todo lugar que a pessoa pode ir. E aí? Complicado, hein? Uma vez, o Roberto Carlos fizeram uma pergunta para ele. Ô Roberto, qual o seu maior desejo? Ele deu aquela risadinha dele e disse assim: é poder sentar numa praça, tomar um sorvete. Eu me lembro disso. Fica à vontade. Mas a fama dele aprisionou ele. Não quero que seja má pessoa, não. Eu até gosto muito do Roberto Carlos, porque é uma pessoa que não tem escândalo. Só falta aceitar Jesus, né? Mas ele ficou prisioneiro do seu sucesso. O Roberto senta em qualquer praça aí, vai juntar um monte de pessoas pedindo autógrafo, vai levar até uma tesoura, cortar um pedaço do cabelo dele. Eu tenho um pedaço do cabelo do Roberto Carlos, não tem nada de Jesus. Você é livre, você pode ir no mercado. Você sabia que Michael Jackson, não sei se ele pagou para fechar um mercado para ele sentir o prazer de fazer compra? Procura no Google que você vai achar. Ele queria entrar no mercado, nós entramos no mercado, ali se encontramos, tudo bem, passeou e tal. Ele não pode fazer isso.
Aí fechou um mercado, ele sentiu o prazer de entrar, pegar o carrinho, fazer compra, olhar preço, o mercado fechado, não entrava ninguém. Então Deus está falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, o que é mais? Quanta gente que não sabe o que é chorar diante de Deus, não é de tristeza não, de alegria, de sentir a presença de Deus. O que você faz? Eu preciso dos teus ensinamentos, como eu preciso de mudança no meu coração, na minha alma, no meu espírito, eu quero ser recriado. Toda a minha oração eu falo isso. Pai, lembra quando me falaram do Senhor, que eu comecei a te conhecer? Desde aquele dia, só o Senhor para mim é Deus. É só no Senhor que eu confio. Quando eu estou certo, eu vou ao Senhor. Quando eu preciso, eu vou ao Senhor. Mas quando eu estou bem, também vou ao Senhor. Vou para agradecer. Eu falo isso com Deus. E se alguma coisa eu errei, se eu pequei, se eu fiz alguma coisa não é do teu agrado, que eu não confessei, eu estou pedindo, Senhor, me perdoa. Eu ouvi falar da sua graça, que é o favor que nós não merecemos, mas faz esse favor para mim. Eu peço isso a Deus, irmão. Não, vou na igreja, não é isso não, gente. A coisa é muito mais séria. Muito mais séria. Tem gente que está contaminada, diz que nada, também é fanatismo. Tá bom, hein? Fazer o quê, né? O rico, ele também achava isso, quando humilhava Lázaro. Mas quando ele morreu e foi sepultado, é que ele viu que a coisa era séria. Irmãos, pensa comigo, vamos viajar um pouquinho. Olha para dentro do inferno, aquele fogaréu tremendo lá do enxofre, olha para lá. O rico dentro dele agora, você está conseguindo ver isso? Dentro daquele fogaréu. Nós somos um espírito, o espírito não queima, sente calor. Se eu beliscar você, você sente. Você beliscar um cadáver, ele não sente nada. O espírito é que sente frio, calor, sente dor, o espírito. Ele, quando olhou para o seio de Abraão, que era um lugar, ele viu Abraão. E o Abraão, sendo pai da fé, ele disse: Pai Abraão! E o Abraão olhou para ele: Manda Lázaro molhar a ponta do dedo da água e tocar na minha língua para refrescar a minha alma. Por que ele não pediu a outra pessoa? Porque o pecado dele foi com Lázaro. Só Lázaro podia fazer isso para ele. E o Abraão disse para ele: Filho, mesmo se eu quisesse fazer alguma coisa por você, eu não posso. Há um enorme abismo entre nós. Você já teve sua recompensa, você fez o que queria, viveu como você queria. Lázaro não, foi humilhado, atormentado. Hoje ele está sendo recompensado, tu atormentado. Irmão, até hoje o homem está lá. E ele disse assim: Pai Abraão, eu mando algum dos mortos lá em casa. E a minha família, eu tenho 5 irmãos lá, e eu não quero que eles venham parar nesse lugar. Se eles continuarem pensando igual a mim, vão vir para cá. Tem muita gente que está assim. Você tem tudo para vencer na vida, mas você não quer se converter. Aí complica. Mudar, irmão. Mudar. Não tem igreja certa, não tem pastor. Quem é seu pastor? É o Getúlio? Não, o Severino. Severino, no dia do juízo, quando o Senhor abriu o livro da vida, Bernadette, aí ela vem: Oi Jesus,
Quem é o seu pastor? Juvenal. Juvenal! Aí vem o pastor Juvenal. Era membro lá na sua igreja? Aparecia lá de vez em quando. Não, eu ia mais lá no Getúlio. Getúlio! Não, também aparecia lá de vez em quando. E aí? O que diz o livro dos Hebreus, no capítulo 13, versículo 17: obedecei os vossos pastores, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, vão fazer perguntas a seu respeito. Você ainda não viu isso no Apocalipse, o livro da vida? Acorda e não se converte. Amém, Jesus. Outro dia chegou uma senhorinha aqui, todo respeito, senhora que eu digo aí uns 40 e poucos anos. Eu terminei o culto, ela ficou aqui olhando para minha cara assim. Eu vou para lá, mulher, olha, vem para cá, mulher. Eu falei, Jesus, eu estava até encabulado já. Senhora, alguma coisa? Eu disse, o senhor não tem nada para entregar, não? Eu disse, não, deixaram nada aqui, não, senhor. Eu só vive atrás de revelação, profecia. Irmão, a Bíblia, tudo que Deus falou está na Bíblia. O que lê a Bíblia, que tem o Espírito Santo para ter a interpretação do que Deus está falando dele. Deus deu uma lição em Pedro, quando Pedro estava no terraço orando. O Pedro era marrento. Se você tivesse com uma brusinha com o ombro de fora, ele não dava paz do Senhor para você não. Se botasse uma bermuda pionha, e Deus deu um puxão de orelha em Pedro. Como? Ele teve uma visão de um lençol descendo amarrado pelas 4 pontas, com todo tipo de animal, réptil, quadrúpedes, e uma voz dizia assim: ô Pedro, mata e come. Ele discutiu com Deus, sabe o que ele falou? Senhor, ele falou, Senhor, ele sabia que era Deus. Eu nunca comi coisa alguma comum e imunda. E o Senhor falou assim para ele: não faças do comum que Deus purificou. O Pedro, ele foi chamado para ir pregar na casa de Cornélio. Quando ele chegou na casa do Cornélio, ele aí foi, desceu e tal, pois ele não ia. Quando ele chegou na casa do Cornélio, ele disse: ó, vocês bem sabem que não é lícito um homem de Deus como eu, né, juntar-se a... Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem se chame comum ou imundo, através de um lençol amarrado pelas 4 pontas. Deus tem falado com você e você não tem entendido. Um lençol amarrado às 4 pontas representava toda a humanidade, e o Pedro entendeu isso. Por isso que eu vim aqui, seu Cornélio, e a casa estava cheia. E aquele dia o Pedro deu uma palavra tão séria dentro da casa do Cornélio, que antes que alguém duvidasse, Jesus batizou alguns lá com o Espírito Santo. Começaram a falar em língua e magnificar a Deus. E o Pedro ficou... Depois o Pedro, muito sem graça, disse: e agora? Vocês que, como eu, foi batizado com o Espírito Santo, vocês vão recusar a água? E mandou que fosse todo mundo batizado nas águas. Deus tem falado com você, você entende, ou finge que entende. Quando que você vai deixar para mudar a história? Por isso que muitos ministros do altar ainda sofrem de ver erros. E não adianta você falar. Se você pegar muito o pé: pastor, não sou mais membro aqui não, tá bom, Deus te abençoe, em paz. Tem que achar um lugar que a porta é larga, que a pessoa bata tapinha com as costas. Não, aí, ainda mais se você tiver alguma coisinha para perder, dá vontade. Então, continuando.
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, qual é o próximo passo? O que é se converter, gente? Mudar em tudo. Você viu uma pessoa estourada, mentirosa? Isso é ausência de Deus. Essa pessoa não tem Deus, por isso que é assim. Mas, e se converter de onde? Seus maus caminhos, seu caminho não é bom ainda. Então, qual é a promessa de Deus? Todo mundo quer que Deus ouça quando você abre a boca. Você não quer? Sim ou não? Ou você precisa fazer isso aqui? A sua rebeldia ensurdece Deus. Você está falando, é como se uma pessoa está... Você não escuta nada. Deus fica assim, o que está falando? Dá para ouvir você. Porque você precisa fazer isso aqui. Se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos. Ele disse: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha as coisas que vão acontecer. O sofrimento é a resistência a Deus. Quando você vai fazer uma coisa errada, dentro de você tem um despertador. Isso é errado. Mas logo tem aquela coisa, faz escondido, ninguém precisa saber. Tem coisa que a sua unção está dizendo: não, você está errado nos seus pensamentos. Mas você está tão contaminado ou contaminada que ninguém muda a sua cabeça. E você vai só, vai chegar uma hora que não dá mais. O que Deus disse que está errado, está errado. Eu costumo dizer que a Bíblia Sagrada é um espelho para mim. Você, antes de sair de casa, você vai... Onde você se arruma? De frente para quê? Para a parede? Para o espelho, né? Você vê se aquela calça está boa, aquela camisa, se o cabelinho está direitinho, não é isso que você faz? Se tem algum cabelinho para fora do nariz, tudo isso você olha. É ou não é verdade? Mas se é um espelho, você consegue ver isso? Não consegue. E a Bíblia, para mim, é um espelho espiritual. Por exemplo, quando ele diz aqui: e se converter, eu disse: gente, eu não mudei, eu estou com aquele cabelinho em pé, então eu tenho que mudar, eu tenho que limpar esse cabelo. Amém? A Bíblia Sagrada é um espelho espiritual. Ela mostra se você está de acordo com Deus ou se você está diferente. Amém, Jesus? Mas 15. Agora, olha a promessa de Deus depois que você faz tudo isso aqui que Ele está pedindo. Agora estarão abertos meus olhos e atento o que, pessoal? Os meus ouvidos à oração desse lugar. Tem gente que diz: por que Deus não me ouve? Mas você não perdoou seu vizinho, você não tirou aquela pessoa do seu coração, você não se converteu. Quantos de vocês aqui é batizado das águas? Levanta a mão. Pode baixar a mão. Quantos não são ainda batizados? Levanta a mão. Vai todo mundo batizado, graças a Deus. Domingo agora que vem vai ter o batismo aqui. Vou batizar aqui as pessoas. Pessoas que se decidirem: não, chega, eu quero realmente ser de Jesus. O batismo eu chamo de uma emergência. Você passou pela emergência, engessou a perna, agora vai para a enfermaria. Qual é a enfermaria? Você vem para os cultos e ir aprendendo. Compra uma Bíblia e começa a acompanhar.
Se eu falar alguma coisa que não está escrito, você pode sair. Por isso eu procuro falar o que está escrito, é Deus falando com você. Amém? É desse jeito. Mas agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração desse lugar. 16. Porque agora escolhi, o que mais? E santifiquei esta casa. Você quer que sua casa seja escolhida por Deus? Você quer que sua casa seja santificada por Deus? Então você tem que fazer o que ele falou aqui. É só isso, irmão. Glória a Deus. Agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela por alguns dias, não é perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. E aí? Como que vai entrar o mal na sua casa? Se Deus está nela, é perpetuamente, os olhos dele estão ali firme e forte, guardando você. Mas você tem que aceitar isso aqui, se humilhar. A pessoa que se humilha, ela se converte, ela resolve fazer coisa mesmo de só filho de Deus que faz. Do contrário, não, você vai ficar servindo a dois senhores, meio a meio. Aí está enrolado. Aí é complicado. 17, mais um pedacinho só. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e se fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará o que, pessoal? Varão que domine em Israel. Pessoas que vão aparecer só para te ajudar. Você está lá pensando, como é que vai ser? Daqui a pouco Deus manda uma pessoa, vai lá e ajuda fulano. Outro dia eu estava aqui dentro da igreja e falei: meu Deus, o aluguel venceu, e o proprietário também tem os compromissos dele, né? Então ele faz um negócio contando: bom, vou receber o aluguel, né? E agora? Aluguel vencido, cadê o dinheiro? Eu tinha chamado um serralheiro para trocar ali uma fechadura, o cara cobrou R$40, me lembro como se fosse hoje. E na oferta que deu, eu ia tirar R$40, ia ficar quase nada. E como é que paga o aluguel? Tem um monte de fio ali no corredor, daqui um pouco parou um carro ali, e eu estou em pé no corredor. Aí soltou uma mulher muito bem arrumada e disse: o senhor é o pastor Mota? Eu disse: senhor. Não pediu para entrar não, ela foi entrando, pulando por cima dos fios, veio, chegou aqui, e eu vim atrás. Aí chegou aqui: pastor, eu estou com os meus 2 joelhos inchados, doídos, tem como o senhor fazer uma oração por mim? Eu disse: tem. Aí peguei o óleo, ungí ela e fiz uma oração. E aí, irmão, pastor, eu não estou sentindo mais nada. Pastor, eu peguei o endereço dessa igreja, o seu nome, e Deus mandou eu vir aqui trazer uma oferta. Pastor, é isso mesmo. Irmão, a mulher trouxe o aluguel e mais a conta da luz. Depois saiu. Os olhos do Senhor estão atentos àquele lugar que obedece. É assim. Muita gente está passando lutas que Deus já mandou vir aqui, mas a pessoa não vem.
Porque lá tem ar-condicionado, não. Os bancos lá estofados, não. Então a pessoa quer só um lugar que é para se aposentar, não quer ser curado. E o nosso tempo aqui, graças a Deus, está. Mas tem gente que vive na vaidade, onde Deus não está. É coisa séria. Lembra do Zé Roceiro? Zé Roceiro chegou e disse: a igreja linda, com ar-condicionado, porta de negócio, um show mesmo. Aí o Zé Roceiro, calça remendada, sandália de dedo. Aí quando ele viu o pastor: pastor, paz do Senhor, Zé, posso ser membro na sua igreja? Ó Zé, olhou assim, poxa, a igreja só entrava doutores, gente só com carrão, e vem o Zé que nem um burro tinha para montar. Zé, fica triste não, mas vai orar para ver se Deus quer que você seja membro mesmo aqui na igreja. Tá bom, pastor, obrigado. Aí sumiu o Zé Roceiro. Uns 6 meses depois, o Zé Roceiro encontra o pastor. Ô Zé Roceiro, ô pastor, tá tudo bem? Tá, sim, senhor. Você orou a Deus? Orei. E o que Deus falou com você? Ele disse para mim não vir para cá não, que nem ele entra aqui nessa igreja. Muita gente enganada. Uma vez eu fui chamado para fazer um casamento, escuta isso. Nessa época tinha uns cortezinhos que a gente tinha que escorar o vidro da porta com um pedaço de pau, se quisesse fechar. Quando chovia, tadinho da gente. Tudo bem aí, filha? Igual uma pintinha, toda molhada. Aí nós fomos lá fazer o casamento. Quando chegou lá, o meu vestimento não era aquele vestimento, né? Mudou o pessoal para fazer o casamento. Aí eu falei, não era eu que ia fazer? Nada. Irmãos, fez o casamento. Olha, se você souber o que deu esse casamento depois. O pastor que fez o casamento, houve traição depois dele mesmo. Os casados deram com burro na água, separados. Ficaram doentes. Irmão, até hoje está no inferno aquilo que está. Tu lembra disso? Nem na foto nós saímos. Que acharam que nós não éramos adequados para sair na foto. Tem álbum do casamento, eu e a Areguia não constamos na foto. Eu fiquei com tanta vergonha, por educação, fiquei até terminar a cerimônia. Quando terminou, eu disse: ô Marilda, Deus abençoe, Marilda, um abraço forte. Quando terminou o casamento, a cerimônia, eu falei: vamos embora. Entramos nos cortezinhos, viemos. Aí paramos numa barraquinha, fizemos no lanche. E eu falei: gente, eles rejeitaram Jesus pensando que é homem. Pessoal da vaidade. Irmão, virou uma lama. Eu tenho parente dessa pessoa aqui dentro, aqui, desse pastor. Negócio assim. Casei meu irmão, pastor Carlos Alberto. Pastor Carlos Alberto Elisiário. Hoje ele mora em Guarulhos, é funcionário da Record, está com quase 40 anos de casado. Nunca separou da mulher. Casei aqui a Carla Bianca, o André, até o quê? Uns 10 anos mais, né? Estão aí juntos. Fiz vários casamentos. Mas
se arrumava melhor. Irmão, a vaidade é terrível. Vaidade é terrível. Foge disso, seja humilde. Seja humilde. E eu e a neguinha, né, casamos, a gente não esperava tudo isso que aconteceu com a gente. Quando eu vi até a lua de mel em Rio Grande do Sul, nós fomos parar lá em Gramado. E olha, o negócio foi bom. Não andamos mais lá porque a gente estava cansado mesmo, né? Mas tudo a caráter. Você foi a Rio Grande do Sul, vai no Lago Negro. Chegamos no Lago Negro, que coisa linda aquilo, né? Nossa, tinha um homem lá a caráter, um saxofone. É um saxão. A gente entrou, cadê aquelas músicas? Coisa linda, hein? Conhecemos lá a Rua Torta, Lago Negro, o Minimundo, o Museu de Cera, Museu dos Cinemas, andamos muito lá. E outra, o pessoal gaúcho hospitaleiro. Olha, não tem racismo lá não, eu não tive problema com isso. Fui muito bem tratado, tanto eu como ela. A pousada que ficamos também, né? Muito legal, o pessoal carinhosamente com a gente, uma coisa muito bacana. Deus deu tudo para nós, mas por causa da humildade. Se a gente entra na vaidade, eu querer ser o que eu não sou, como é que vai ser? Complicado. Seja humilde que você vai longe. Você já errou muito já, mas agora não erra mais. Quem nunca errou? Agora acerta. Você já aprendeu quase tudo que é errado. Agora é hora de acertar. Vou fazer tudo certo. Casei o Tiago também, né, Tiago? Casei o Tiago. Tá aí, junto aí. A Aline feliz que é uma coisa. Tiago, de todo em 2 minutos, dá um beijo, né? E glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, né? Graças a Deus. Aprenda isso. Aprenda isso. E você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, olha, se alguém trouxe alguma coisa do Senhor, pode vir para cá, inclusive até para orar aqui comigo. Lembra do óleo que eu falei que ia entregar para vocês? O óleo está aqui. Esse óleo os pastores ungiam a cabeça das ovelhas, que tinha uma praga de mosca que mordia, e a mosca fazia um cocôzinho no lugar da mordida ali, bichava a cabeça das ovelhas, a ovelha morria. Vocês são ovelhas humanas. Esse óleo é para vocês ungir a cabeça dos seus filhos, a sua própria cabeça. Para quê? Para não ter praga na sua cabeça, pensamentos ruins. Tem gente que pensa em se matar. Quantos já pularam da ponte, pularam de prédio, deram tiro no ouvido? Aqui mesmo, o camarada esperou o trem cargueiro, foi lá, botou o pescoço da linha, daí cortou. Cabeça para um lado, corpo para o outro. Pragas na mente da pessoa. Sensações horríveis. Esse óleo é para isso. Tirar o olho grande da sua vida. Às vezes você constrói as coisas, não pode curtir, porque a inveja não deixa. Isso é para acabar com isso. Amém, Jesus? Graças a Deus. Então vem todo mundo para cá para orar comigo, em nome de Jesus. Então vamos encerrar o culto aqui. Espero que você não esqueça o que você aprendeu e obedece à voz de Deus. Deus mandou fazer o quê? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E glória a Deus. Venha para cá em nome de Jesus. Inclusive eu quero até que vocês façam um pequeno círculo que na mão aí, o pentão aí, a botininha, isso, em nome de Jesus. Vamos fechar aqui, ó.
Outra coisa, tem gente que fica torcendo para saber que um dia deu ruim no sonho. Olha, falar nisso, eu tive um sonho com o Gilson, muito mal, sentado no portão, e pediu que eu consertasse lá um negócio de água. Olha, eu vou em casa buscar uma chave de grifo e já volto aí. Quando eu olhei no quintal, tinha uma feijoada que parece que fizeram ali um galão desse grande. Orelha de porco, cabeça de tinha tudo. Até quando de manhã, eu contei pra ele. Negócio sério. Fiquei horrorizado com aquilo. Isso, dá uma pessoa que está do seu lado, isso é sério. É sério. Isso. Você também que está em casa pode orar junto comigo. Pedir a Deus. Você tem família. Vamos se apresentar a Deus. Amém? Olha, inclusive, pessoal, não precisa tocar e não tá. Eu quero que você se concentre em Deus agora. Faz a vontade de Deus. Feche os seus olhos. Isso é muito sério. Não brinca não, que depois eu devia ter levado a sério. Tem uma pessoa que veio conversar comigo aqui hoje, disse, pastor, lembra que o senhor falou isso? Lembra? Aconteceu o que o senhor falou. Irmão, tudo que eu falei sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Pode demorar um pouquinho, mas acontece. Me lembro até que eu falei com ele que aconteceu um negócio. Um dia ele estava no balcão, o troço aconteceu. Lembrou na hora, irmão, se você é um homem de Deus, 1 Samuel 9,6 diz assim, ó, tudo que um homem de Deus fala acontece infalivelmente. Feche os seus olhos. Pensa agora na sua vida, sua casa, sua família, sua saúde. É bênção sobre bênção. Cante assim para Jesus. É bênção sobre bênção. Fala de novo, mais forte. É bênção sobre bênção. Vivendo a cada dia no Senhor. Vivendo a cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo a cada dia no Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. Irmão, você também é uma bênção para mim. E seria minha vida sem você. Aperte a minha mão. Aperte a minha mão. Sinta meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em ti. Irmão, você também. Irmão, você também é uma bênção para mim. Que seria minha vida sem você. Aperte a minha mão. Aperte a minha mão. Sinta meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em ti. Senhor Deus, nós estamos na sua presença, Pai. E nós temos a plena certeza que só existe um Criador. E é no Senhor que esperamos, no Senhor confiamos. E eu venho pedir, Pai, para o Senhor tirar essa pessoa da aflição que está passando. De repente é um desemprego. De repente, ó Deus, é algum problema na sua vida sentimental, conjugal. De repente uma enfermidade perseguindo essa pessoa. Uma pressão alta ou baixa, algum problema, meu Deus, talvez nos ossos, alguma dor de cabeça,
problemas no sangue, mau funcionamento do seu coração, seus rins, seu fígado, seu esôfago. Ó Deus, talvez um pensamento de suicídio. Talvez, meu Deus, essa pessoa foi criada só ouvindo coisa ruim, você não presta, você não vale nada. Isso tudo tem que ser arrancado da vida dessa pessoa. Ou essa pessoa foi informada que esse caso não tem cura, isso não tem jeito. Ó Deus, e tudo é possível de crer. O Senhor mesmo diz que o impossível homem é possível para Deus. Então, venha tirar, Pai, toda a perturbação da vida dessa pessoa, inveja, olho grande. Essa pessoa que sempre lutou pela felicidade, e quando a felicidade aparece, também vem um problema atrás querendo tirar a felicidade dessa pessoa. Mas eu, em nome de Jesus, usando do poder e da autoridade que o Senhor me deu para pregar a sua palavra, onde quantas pessoas foram libertas, como aquele homem que comia defunto 7 dias. Oh meu Deus, como aquele outro, que o filho era louco pela própria mãe. Ó Deus, outros com problemas de lepras, caroços pelos seios, até mesmo câncer no útero, ovário. Quantas pessoas o Senhor, com a sua palavra, libertou a pessoa. Outros com pneumonia, até pessoas diabéticas foram curadas. Aquele homem com sequela de derrame, aquele que saiu uma lacraia de dentro da ferida da perna dele. Pai, há pessoas que precisam ser libertas dessa opressão que vem passando. Oh Jesus, essa pessoa que está com um açude de lágrimas para derramar, da sensação do desprezo, a ingratidão, manifestado seja o seu poder nesta vida, Pai. Muda a história dessa pessoa, e eu uso esse poder que o Senhor me deu e paraliso a ação dos espíritos imundos. Ordeno que sai da vida dessas pessoas, sai da casa delas, da família delas, espírito de enfermidade, espírito da morte, espírito da doença, coisa feita, coisa mandada, sai dessas vidas e não volta nunca mais, em nome do Senhor Jesus. E vocês digam comigo: meu Deus, eu também tenho o poder que o Senhor me deu, e eu vou usar também. Eu exijo agora que todo mal sai da minha casa, sai do meu casamento, sai da minha família, sai da minha saúde, da minha fonte de renda, sai dos meus vizinhos. Vai embora, não volta nunca mais, que eu estou te proibindo, em nome de Jesus. Sai e não volta mais, em nome de Jesus. Cante assim: amigo, eu preciso de você. Você está falando isso para essa pessoa do seu lado e para Deus. Amigo, eu preciso de você. Faz muito frio nesse mundo,
sempre vai nascer a lembrança tão boa, a lembrança tão boa e a coragem para dizer: amigo, eu preciso de você. Deus abençoe, cubra vocês com mão de justiça, leve em paz. Mas diz para esse amigo aí: eu preciso de você. Amém? Deus abençoe. Bom na paz de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, tá? Glória a Deus. Olha o óleo. Olha, pega aqui, ô bebê. Só um minuto. Ô, Carlão, saudade de você, rapaz. É mesmo, é? Mas vai melhorar. Vai melhorar. Deus vai te dar uma molezinha. Em nome de Jesus. Vou te abençoar. Deus abençoe, Betinho. Oi. Só um minutinho. Oi. Ungir vocês. Olha, tem que ungir vocês, é rapidinho, tá? Gente, olha, tem um ótimo final de domingo. Marilda, meu abraço, tá? Vou te mandar uma mensagem. Deus abençoe sua vida, sua família, seus filhos. A Eliane Calazans, Deus abençoe. Todos que estão aí comigo aí, pessoal de Queimado, Ceará, Deus abençoe. Fiquem na paz.